Este é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos aqui com vocês discutindo no canal Pororoca Cabana neste novo momento do programa Pensamento em Marcha e trazendo temas que são muito fundamentais para todos nós, brasileiros e paraenses. Neste programa Pensamento em Marcha de hoje, nós trataremos com vocês sobre o tema soberania nacional e segurança alimentar. Afinal de contas, o que é soberania nacional e qual a sua relação com a segurança alimentar? Nós poderemos dizer, e seguindo aqui o que foi definido no Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, realizado na cidade de Havana, em Cuba, em 2001, que soberania alimentar é o direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para toda a população, com base na pequena produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, de comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher também desempenha um papel fundamental. A soberania alimentar, ela é, portanto, uma via fundamental para que nós possamos erradicar a fome no conjunto dos países e, em particular, tratando-se aqui no caso brasileiro, que a gente possa, de fato, erradicar a fome e possibilitar com que haja uma sustentação das condições alimentares para toda a nossa população. É importante, inclusive, notar que, no caso brasileiro, a Conferência Nacional de Segurança Alimentar Nacional, realizada em 2004, e que possibilitou o desenvolvimento da Lei Orgânica de Segurança Alimentar no Brasil em 2006, define a segurança alimentar e nutricional enquanto a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade. Portanto, tratar da soberania nacional e da segurança alimentar corresponde a um ponto fundamental dos processos que nós temos de manutenção das condições de qualidade de vida da nossa população. Vale notar o seguinte: o debate em torno da soberania nacional e segurança alimentar, ele é um debate que, a nível do Brasil, é bastante antigo. É importante fazer referência aqui e chamar vocês a acessarem o livro do professor Josué de Castro, que foi publicado em 1946, denominado A Geografia da Fome. Naquela altura, ainda em 1946, portanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, o professor José de Castro, sociólogo José de Castro, ele sinalizava que os problemas da fome no Brasil estavam relacionados a como as relações sociais de produção e, em particular, o acesso à terra, criava um grande problema para o país. José de Castro chama a atenção que, em particular, as relações de poder econômico e, mais do que isso, os elementos vinculados a um processo rural muito atrasado no Brasil acabavam estabelecendo uma geografia da fome no país. E esse estudo de José de Castro, ele foi fundamental para, inclusive, estabelecer uma série de momentos que buscam alterar esse processo no país. Vale lembrar aqui, rapidamente, que ainda em 1940 e até 1967, que durou, nós tivemos a criação do Serviço de Alimentação vinculado à Previdência Social, o SAPS. É importante notar que a Previdência Social, ela se constitui no Brasil, inicialmente, justamente a partir do processo de tentativa de alteração dos padrões de pobreza e, inclusive, também de acesso à alimentação no país. É por isso que o Serviço de Alimentação, criado em 1940 ainda no primeiro governo Vargas, possibilitou justamente com que, a partir daquele momento, tu tivesses aquela preocupação que foi tão bem sinalizada pelo professor Josué de Castro. O programa estabelecido pelo Sistema Nacional de Alimentação e Previdência Social foi o primeiro experimento importante em termos
das condições de combater tanto a pobreza quanto a fome no Brasil. Vai lembrar que em 1956 nós temos o estabelecimento da Campanha Nacional de Merenda Escolar, junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa fundamental e que existe até hoje e que constitui um dos componentes fundamentais e importantes do processo de superação da desnutrição infantil no país, justamente por conta de que ela se relaciona à alimentação escolar, principalmente ao ensino básico e ao ensino fundamental. Esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é, a partir da Constituição Federal de 88, estabelecido em termos nacionais e organizado a partir de uma série também de reuniões e de conferências, ele está diretamente ligado ao processo que nós vamos ter ainda na década de 90 de um amplo movimento social que foi coordenado por um outro sociólogo, pelo sociólogo Betinho, Herbert de Souza, o irmão do Enfio, e que foi perseguido pela ditadura militar e que, quando retorna para o Brasil, possibilita justamente o processo de organização do movimento cívico de ação da cidadania contra a fome e que, em 1993, organiza justamente um amplo movimento que, já no ano posterior, em 1994, possibilita a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, a CNISAM. Essa Conferência Nacional de Segurança Alimentar, ela vai produzir um relatório que vai ser fundamental para o que vai se observar depois no país, em particular, a partir dos anos 2000. Nesse relatório, ela registra que é a concentração de renda e terra os principais determinantes da fome e da miséria no país. Curiosamente, essa conferência, realizada em 94, ela retoma muitas daquelas teses que o professor Josué de Castro e também o professor Herbert de Souza, o Betinho, já tinham desenvolvido enquanto elementos que explicavam o processo de pobreza e de fome no Brasil. Em 2001, nós temos criado o Programa de Renda Mínima Vinculada à Saúde, o chamado Bolsa Alimentação, que foi criado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, era um programa de baixo impacto social. No ano de 2003, esse programa se transforma em um programa de impacto social muito amplo, que é o Bolsa Família. Vale aqui chamar a atenção para a importância do Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é um programa que, criado em 2003, a partir da transformação do programa anterior, denominado Bolsa Alimentação, ele se expande e ele chega a alcançar, em um determinado momento, algo em torno de 16 milhões de famílias no país inteiro. Esse programa ele se transforma, portanto, em um programa cujo elemento, sob o ponto de vista do impacto social, é muito expressivo. Mas o que é importante denotar também é que, por mais que ele impacte uma grande quantidade de pessoas, impacta uma quantidade grande de famílias no país inteiro, entretanto, esse programa era de impacto, sob o ponto de vista dos recursos destinados a ele, de custo, muito baixo. O custo médio do programa Bolsa Família durante o período que ele existiu, ele durou 18 anos aproximadamente, ele acabou, infelizmente, pelas mãos do atual governo, e durante o período que ele durou, de 18 anos, o custo médio dele foi algo em torno de 0,5% do Produto Interno Bruto. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, somente com o pagamento de juros e amortizações da dívida pública brasileira, tu tens alguma coisa em termos médio, algo em torno de 5,2% do Produto Interno Bruto, ou seja, quase que 10 vezes o volume, portanto, de recursos destinados ao Bolsa Família. E o Bolsa Família ele tem, portanto, uma repercussão em termos de 3 pontos ou 3 aspectos que são muito fundamentais. Um primeiro aspecto de respeito justamente ao impacto sobre os aspectos de fome, né, e de empobrecimento, que nesse sentido a política do Bolsa Família possibilitou tanto um combate, o que se releva pelo declínio das taxas de famílias abaixo da linha de pobreza no país, no período que vai de 2003
até 2020, quando esse programa acaba, como também denota-se em relação a um aspecto importante, que é o aspecto dele estar ancorado, Bolsa Família, mesmo sendo uma política compensatória, está ancorado em elementos que são vinculados tanto a aspectos de educação, em particular a educação infantil, como também aspectos vinculados à própria saúde infantil e à saúde da mulher. Esses pontos em torno do Bolsa Família são elementos que devem ser, de fato, enaltecidos por nós, né? Uma política como o Bolsa Família, ela tem todos os elementos necessários a se dar continuidade. Infelizmente, o Bolsa Família, ele não foi constitucionalizado no país. O que, diga-se, é um dos elementos que levou justamente à sua substituição por um outro programa, pelo programa atual, que é meramente um programa eleitoreiro. Esse programa, que foi criado já no final de 2020, início de 2020, o chamado Renda Brasil, ele não mantém as mesmas características do Bolsa Família, por mais que mantenha os aspectos de acesso às famílias que estejam contidas no chamado Cadastro Único do Bolsa Família, o CAD Único. Entretanto, na medida em que o orçamento destinado a este programa é um orçamento limitado em termos temporais, existe um grande risco de, logo após o processo eleitoral que nós temos nesse ano de 2022, esta política de compensatória de acesso a uma renda mínima por parte da população e, portanto, de combate à fome, está em risco. Entretanto, os problemas que nós temos nesse momento, eles podem também estar relacionados a outros aspectos que vale a pena aqui nós denotarmos. Antes disso, vale notar que no período de 2004 e 2007, nós tivemos dois momentos importantes em termos da constituição de uma política de segurança nacional alimentar no Brasil. Para além desse programa que nós já desenvolvemos aqui, já tratamos, o Bolsa Família, em 2004 e 2007, nós tivemos a segunda e a terceira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e, mais importante, no ano de 2006, é criado a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, a LOSAN, cuja aprovação estava vinculado a um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAN, que é justamente parte de uma legislação, a Lei 11.346 de 2006. Vale aqui rapidamente tocar um pouco nos pontos ou nos princípios básicos do CISAN, né, do Sistema Nacional, do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós podemos aí ter 4 elementos que vale a pena nós enaltecermos e, nesse sentido, discutirmos com vocês, né, para que a gente possa, de algum modo, manter o CISAN como um elemento a ser pensado e a ser desenvolvido mais fortemente nos próximos anos no país. E aí, obviamente, superando a possibilidade de tu teres, inclusive, né, com que um determinado governo simplesmente acabe com uma política tão fundamental como a política de segurança alimentar. Um primeiro ponto é que o CISAN refere-se à ideia de que existe a necessidade da universalidade e equidade do acesso à alimentação adequada. Esse é um ponto, de fato, expressivo, né? É importante que nós tratemos a segurança alimentar não somente como um ponto onde somente alguns grupos tenham acesso à alimentação adequada. É importante que isso seja tratado enquanto uma política universal, ou seja, o conjunto da sociedade brasileira ter acesso à alimentação digna e de qualidade, o que, infelizmente, nós ainda estamos longe de conseguir, como nós vamos tratar aqui no final do nosso programa. Segundo, a preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas. É fundamental notar que o ato de comer é um ato revolucionário. Por quê? Por conta de que a possibilidade de tu teres acesso à alimentação digna possibilita com que tu tenhas o conjunto das tuas sensações, da tua capacidade de pensar, da tua capacidade de atuar despertos. Portanto, comer é um ato revolucionário. E comer dignamente, com qualidade, é um ato fundamental sob o ponto de vista dos aspectos de preservação da dignidade humana. Um terceiro ponto que está lá nessa legislação que nós estamos chamando a atenção,
refere-se à participação social na formulação e execução e acompanhamento de políticas públicas de segurança alimentar. Nós vamos ver que esse é um dos grandes problemas que está colocado. Justamente por conta de que não está havendo um acompanhamento, e um dos primeiros atos do atual governo foi justamente acabar com as chamadas políticas de conselhos, onde justamente o elemento dos conselhos, com a participação da sociedade, possibilitava com que essas políticas fossem de fato estabelecidas. Esse governo atual acabou. E isso acaba sendo, obviamente, um elemento gritante contrário a uma política de segurança alimentar. E um quarto ponto importante, de respeito à transparência dos programas vinculados à segurança alimentar. E aqui nós queremos tratar, justamente com base nesse elemento de transparência, num dos grandes problemas que estão colocados hoje no Brasil. Refere-se à Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Desde o governo Temer, a CONAB foi aos poucos se esvaziando. Ou seja, o orçamento destinado à CONAB, que diz respeito basicamente a um orçamento para que nós tenhamos estoques reguladores de alimento, foram se esvaziando e a CONAB foi perdendo capacidade de fazer justamente a política a que ela foi destinada, que é a política de regulação de alimentos. Como demonstra documentos que foram inclusive divulgados pela Central Única dos Trabalhadores, cerca de 12 silos de armazenagem de alimentos no Brasil hoje estão esvaziados. E é importante notar que esse processo de não teres política assegurada de compra ou de aquisição de alimentos acaba sendo um elemento que impacta a sociedade toda, a sociedade brasileira como toda, em dois pontos fundamentais. O primeiro, aquele referente à própria segurança alimentar e a possibilidade de tu teres um reaparecimento muito forte da fome no país, que foi justamente o que aconteceu nesses últimos 4 anos. O Brasil ele voltou ao mapa da fome e uma parcela considerável das famílias brasileiras, cerca de 19 milhões de famílias, passaram a estar abaixo da chamada linha de pobreza e inclusive com dificuldades de acesso à alimentação digna. Um segundo problema é que, em função justamente dessa política que desestrutura a CONAB, nós tivemos um forte processo de aumento dos preços dos alimentos básicos. Em particular, e aí eu falo aqui com as donas de casa, né, com o conjunto daqueles que acessam os supermercados, é fácil ver isso, né? A inflação hoje no Brasil é uma inflação de 2 dígitos, uma inflação nos últimos 12 meses acumulada de 10,45%. Entretanto, aonde é que incide mais a inflação, ou seja, o aumento dos preços no país? É justamente referente à chamada cesta básica, aquilo que refere-se justamente aos alimentos que a população mais pobre tem que ter acesso. E isso está muito ligado justamente a esse processo de desestruturação da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento, que nós temos visto nesses últimos 4 anos, né? Começando já desde o golpe de Estado que ocorreu em 2016. Vejam vocês, portanto, que políticas de segurança alimentar, elas são tão fundamentais e elas atingem o conjunto da sociedade. Todos nós somos atingidos por processos de custo de vida, de carestia, né, vinculados principalmente ao aumento do preço dos alimentos e que está justamente vinculado a esse aspecto que nós estamos chamando a atenção, que é a desestruturação da Companhia Nacional de Abastecimento. Entretanto, não é somente a CONAB que está sendo afetada com os processos recentes de desorganização do Estado brasileiro. Existe, em particular, uma política muito importante, que é o PAA, né, o chamado Programa de Aquisição de Alimentos, que diz respeito principalmente a tu teres a aquisição de alimentos junto à chamada agricultura familiar, junto aos chamados camponeses, que possibilita justamente o abastecimento de alimentos aos centros urbanos brasileiros. É importante notar que quem abastece as famílias brasileiras de arroz, de feijão,
de ovos não é o chamado agronegócio, que basicamente o único objetivo é exportar grãos com vistas a ter lucro e exportar, né, com vistas basicamente a fazer com que os bolsos dos barões do agronegócio continuem muito cheios. Quem produz os produtos alimentares que justamente chega até a sua mesa, chega até o seu prato, é justamente a agricultura familiar. E a política fundamental, que era justamente aquela política vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que acabou também, né, a partir desse atual governo, portanto é um governo que, por assim dizer, combate o povo brasileiro, é um governo contrário ao povo brasileiro. Esse Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele tinha uma política importante, que era essa política, esse programa, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, que inclusive possibilitava também crédito aos agricultores familiares. E isso está agora, acabou. E isso leva, obviamente, a um problema muito sério, que é o problema de nós pensarmos como se dará em um futuro próximo, não muito distante, nos próximos meses, nos próximos anos, né, como é que se dará o processo de tanto o abastecimento de alimentos para as cidades brasileiras, né? Vale lembrar aqui que o Brasil já teve momentos de carestia de alimentos muito forte, ou seja, do não acesso a alimentos básicos nas grandes cidades brasileiras, inclusive muito recentemente, ainda durante o governo militar, esse governo que começa em 64 e se encerra em 85, entretanto, em 1983, nós tivemos uma grande carestia de alimentos no país, que inclusive levou tanto a um processo inflacionário muito expressivo, inflações em torno de 120%, como também levou à falta de alimentos básicos em grandes centros do país. E isso, novamente, nós estamos em risco. E é justamente por isso que é necessário que nós possamos reafirmar uma política de segurança alimentar que seja de fato cumprida e que seja de fato levada à frente no país. Este foi o programa Pensamento em Marcha e nós estivemos novamente com vocês aqui discutindo um pouco da importância de uma política de segurança alimentar e a sua relação com a soberania nacional, ou seja, com as condições mais dignas de vida do povo brasileiro. Muito obrigado. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade.